Em uma época onde a fé era como uma vela acesa ao vento, tremendo, quase se apagando, vivia uma mulher chamada Ana. Ela não era uma guerreira. Não vinha de uma linhagem nobre, nem carregava títulos ou riquezas. Ana era apenas uma mulher comum, que vivia na região montanhosa de Efraim, ao lado de seu marido Eucana, um homem justo e temente a Deus. Todos os anos, Eucana fazia a longa e sagrada jornada até Siló, onde adorava o Senhor no tabernáculo. Mas apesar da estabilidade e da devoção em sua casa, o coração de Ana era um campo de batalha silenciosa. Um vazio persistente doía em seu peito. Ela era estéril, e naquele tempo, ser mulher e não gerar filhos era quase como não existir. A sociedade a via como incompleta, e dentro de sua própria casa, a dor era alimentada dia após dia pela presença de Penina, a outra esposa de Eucana. Penina era fértil. Seus filhos corriam pelos campos, enchiam a casa com risadas, barulhos e a alegria da juventude. Mas sua felicidade vinha acompanhada de veneno. Ela usava cada filho, cada gesto de maternidade, como uma arma sutil contra Ana. Seus comentários aparentemente inocentes carregavam espinhos. "Ah, Ana, se você tivesse filhos, saberia o quanto dá trabalho", dizia com um sorriso sarcástico, observando o rosto silencioso da outra mulher. E Ana não respondia. Não porque não sentisse vontade, mas porque compreendia que sua luta não era contra Penina. Era contra algo mais profundo, mais silencioso. Era contra o vazio de seu ventre e o silêncio de um céu que parecia não responder. E mesmo diante desse silêncio, ela orava. Chorava em silêncio. Segurava as lágrimas no rosto enquanto jantava em família. Cada provocação de Penina era como uma farpa a mais em seu coração. E mesmo assim, ela permanecia, firme, calada, mas com a alma rasgada por dentro. A cada ano, quando Eucana subia com sua família para o tabernáculo em Siló, a esperança de Ana se renovava. Talvez naquele ano Deus a ouviria. Talvez sua oração finalmente atravessasse o véu dos céus. E em um desses anos, quando tudo parecia igual por fora, algo dentro dela havia mudado. A dor já não cabia mais dentro do peito. Era como um rio prestes a romper as margens. Ela chegou a Siló como de costume, acompanhada de Eucana, de Penina e dos filhos que não eram dela. Mas, ao se aproximar do tabernáculo, tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua história. Com passos decididos, afastou-se dos demais e se colocou diante do Senhor, sozinha. Não havia ninguém ao seu redor. Apenas ela, o altar e um céu que por anos parecia calado. Ana caiu de joelhos. As lágrimas vieram sem controle, como chuva que finalmente rompe nuvens carregadas. Não gritou, não levantou a voz, suas palavras eram sussurradas, mal podiam ser ouvidas, mas seu coração, esse gritava por dentro. Foi ali, naquela oração silenciosa, que Ana fez um voto. Ela não pediu um filho por vaidade, por status ou por competição com Penina. Ela pediu um filho para devolvê-lo ao Senhor. "Se me deres um filho, ó Deus, eu o entregarei a ti por todos os dias da sua vida." Não era uma promessa qualquer. Era a oferta mais difícil de todas, entregar o que mais desejava. Enquanto ela orava, o sacerdote Eli a observava de longe. Viu seus lábios se moverem sem emitir som algum e interpretou mal o que via. Pensou que ela estivesse embriagada. Aproximou-se e disse com firmeza: "Mulher, até quando ficarás embriagada? Aparta de ti esse vinho." Mas Ana, mesmo em meio à dor, respondeu com humildade: "Meu senhor, não estou embriagada. Apenas derramo a minha alma diante do Senhor." Essas palavras tocaram o coração do velho sacerdote. Com um semblante mais brando, ele respondeu: "Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que pediste." Aquelas palavras foram como uma semente plantada em terra fértil. Ana levantou-se, enxugou o rosto e voltou para casa. Mas agora, algo havia mudado. Por fora, tudo parecia igual. Penina ainda estava lá, a ausência de filhos também.
Mas dentro de Ana havia paz, como se finalmente tivesse sido ouvida. E foi. Os meses se passaram e sinais começaram a surgir. Um sintoma aqui, um enjoo ali. Até que o impossível aconteceu. Ana estava grávida. A mulher que orava sozinha no altar, agora carregava em seu ventre a resposta do céu. E quando deu à luz, soube que aquele não era apenas seu filho, era o cumprimento de uma promessa. Samuel, esse foi o nome escolhido. Significa pedido a Deus. Ana o segurava nos braços com um misto de alegria e reverência. Sabia que cada sorriso dele era um lembrete da fidelidade divina, mas também sabia que o tempo que teria com ele era curto. Ela havia prometido, e o voto precisava ser cumprido. Os primeiros anos passaram rapidamente. Samuel crescia saudável, forte e cheio de vida. Mas a cada passo que ele dava, o coração de Ana apertava. O dia estava chegando. O dia de entregá-lo ao tabernáculo. E esse dia chegou. Ana, junto com Eucana, segurou a mão de seu filho e caminhou até Siló. Ao encontrarem Eli, ela se apresentou. Meu senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Por isso, ao Senhor eu o entrego, por todos os dias da sua vida. Eli recebeu Samuel com os olhos marejados. O menino agora viveria no tabernáculo, servindo ao Deus que o havia chamado antes mesmo de nascer. Ana, embora com o coração apertado, ergueu sua voz em um cântico. Suas palavras ecoaram como um salmo de vitória, exaltando o Deus que levanta o pobre do pó e exalta o necessitado. Ela partiu, mas sabia. Havia deixado algo eterno naquele lugar. Samuel crescia diante do Senhor. Sob a tutela de Eli, aprendia os rituais, os símbolos, os significados sagrados, mas havia algo diferente nele. Os visitantes do tabernáculo notavam. Aquele menino tinha uma luz no olhar, uma graça incomum. E Ana, todos os anos, retornava a Siló. Levava roupas feitas por ela mesma, costuradas com orações e lágrimas. Observava de longe como Samuel crescia, não apenas em estatura, mas em sabedoria. Deus estava moldando um profeta. E mesmo depois de cumprir seu voto, Deus não se esqueceu de Ana. Ela teve mais filhos, 3 meninos e 2 meninas. Sua casa, antes marcada pelo silêncio, agora era um coro de vozes infantis. Mas mesmo com a casa cheia, seu coração sempre guardava um espaço especial para Samuel, seu primogênito, sua promessa viva. E então, numa noite comum no tabernáculo, o extraordinário aconteceu. O menino dormia próximo à arca. O silêncio reinava quando uma voz suave o chamou. Samuel. O menino se levantou e correu até Eli, achando que era ele quem o chamava. Não fui eu, volte a deitar, respondeu o sacerdote. Isso se repetiu 3 vezes, até que Eli entendeu. Era Deus. Se ele te chamar novamente, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E assim fez o menino. Quando a voz o chamou pela 4ª vez, Samuel respondeu como lhe fora instruído. E ali começou o seu ministério. Deus falou. Deus revelou. Deus chamou o menino que um dia foi entregue com lágrimas e fé. Samuel cresceu, tornou-se profeta, a voz de Deus em uma geração perdida. Ana, em sua simplicidade, havia entregado ao mundo mais do que um filho. Ela entregou um mensageiro, uma ponte entre o céu e a terra. Sua história, feita de dor, oração e obediência, ecoa até hoje como um lembrete. Deus ouve, Deus vê e Deus responde, mesmo quando tudo parece silêncio. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o céu ainda responde. E se você quer conhecer mais histórias assim, já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado porque ainda temos muito mais pela frente. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a fé de uma só pessoa pode mudar o destino de uma nação.